Seja muito bem-vindo à aula de hoje. E hoje eu trouxe um tema muito importante aí para quem está pensando em abrir uma empresa pelo MEI. Eu fiz um material com muita informação sobre um planejamento estratégico. Qual o planejamento que você tem que fazer antes de você abrir aí a sua empresa? O que é que você tem que pensar? O que é que você tem que levantar de dados? Então, essa aula está recheada aí de informações para que você possa começar a sua empresa aí bem estruturada. Então, pessoal, eu fiz aqui uma trilha do planejamento estratégico para o MEI. Então, essa trilha ela te fala aí desde os requisitos até a formalização ali, que é quando você implanta realmente a sua empresa. Então, o primeiro item aí, que são os requisitos, é uma verificação de requisitos para enquadramento no MEI e escolha da atividade. Então, é uma análise que você vai fazer antes de abrir sua empresa para saber se a atividade que você vai fazer ela pode ser feita pelo MEI ou não. A parte financeira aí, que é o levantamento financeiro dos gastos fixos, dos variáveis e da implantação da empresa. É tudo que você vai precisar aí de gastos aí para você implantar a sua empresa e depois que ela já estiver funcionando também. E a formalização, que é a abertura da empresa, registro na prefeitura. E aqui eu vou te falar sobre o que você precisa de fazer para fazer toda a documentação necessária aí para a abertura da sua empresa. Então vamos lá, sobre os requisitos, que é a verificação dos requisitos para enquadramento no MEI e escolha da atividade. Valor de faturamento. É assim, se você estiver pensando em abrir uma empresa, ela não pode ser superior a R$81 mil anual. Então esse é o valor teto para quem é inscrito no MEI. Então, primeira coisa que você precisa de ver, se o que você for fazer, se a sua atividade for ultrapassar R$81 mil de faturamento, então você não pode abrir uma empresa pelo MEI. Então a gente tem que estar atento aí ao valor limite aí do faturamento. Sobre sociedade com alguma pessoa. Para ser MEI, não pode ter sócios, não pode ser titular ou administrador de outra empresa e também não pode ter e nem pode abrir uma filial. Então, tem que ficar ligado nisso aí. Se você estiver pensando em ter sócio, alguma coisa assim, ou se você já tem uma empresa, então já saiba que não pode aí ser enquadrado aí pelo MEI. Funcionários. A empresa enquadrada como MEI pode ter apenas um funcionário. Então, se você estiver pensando em ter mais funcionários, então você vai ter que usar uma outra estratégia que seria ir pelo Simples Nacional. O MEI ele permite que você tenha apenas um funcionário e que esse funcionário esteja aí registrado ou com o valor mínimo aí da categoria, que é feito aí por acordos sindicais, ou um salário mínimo. Então você tem que ficar atento a isso para você poder ter um funcionário aí enquadrado aí no MEI. E atividade. Verificar se a sua atividade está na lista que é permitida pelo MEI. Essa lista é uma lista que fala todas as funções que estão enquadradas no MEI. Então, por exemplo, se você vai trabalhar com alguma coisa que não está nessa lista, você não pode ser do MEI. Aqui a gente tem um exemplo de algumas funções e essas aqui são as ocupações que tem dentro do MEI. Algumas delas, é uma lista grande. Então, o que é importante? Você pegar e ver aqui qual desses itens aqui representa aí o serviço que você vai prestar, e esse KNAI é o número que representa essa atividade aí que você vai exercer. No MEI, você pode ter mais de uma ocupação. Por exemplo, se você vai ocupar uma determinada atividade e ela não está contemplada só em uma ocupação, se você faz um serviço com mais de uma coisa, então você pode ter mais de um KNAI, que é esse número aí que representa a ocupação. Então só tem que ficar atento a quantos KNAIs aí o MEI permite para que você possa colocar aí mais atividades. Sobre a parte financeira, sobre o levantamento financeiro dos gastos fixos, variáveis e de implantação da empresa. Então, primeiro, eu vou falar aqui sobre todos os gastos que a gente tem e vou falar um pouquinho sobre cada um. Aqui eu fiz uma na planilha
vários itens para que você possa enxergar, às vezes, aquilo que você não estava pensando. Então vamos lá. O valor de aluguel. Se a sua atividade, você vai precisar de alugar um espaço para poder aí implantar a sua empresa, você precisa de estar atento aí a qual que vai ser esse valor desse aluguel. E também você vai ter que ter uma reserva de dinheiro aí inicial para você manter esse aluguel durante um determinado tempo. Por quê? Porque dependendo da atividade que você vai fazer, que não são todas, às vezes o retorno pode demorar um pouquinho. E você não pode ficar preso aí em um aluguel se a sua empresa não estiver rendendo. Então você já tem que pensar que você precisa aí de ter uma reserva para pagar aluguel durante um determinado período. Valor de reforma. Se você for alugar um espaço, ou se você tiver o seu espaço e tiver que fazer alguma alteração, você vai precisar de fazer aí uma reforma. Você vai precisar aí, pode ser uma pintura, pode ser uma ligação elétrica de alguns pontos que não existe, você vai precisar. Se for um local seu mesmo, local próprio, você tem que verificar aí se você não vai precisar de adequar isso. Um exemplo, quem faz salgado, por exemplo, precisa de um local específico para fazer salgado. Então ele precisa de ter aí alguns critérios, como uma pia exclusiva, tem que ter aí uma cerâmica aí, em redor dessa pia. Assim, tem que cumprir alguns critérios aí da vigilância sanitária que ela exige para que você possa manipular alimentos. Então, às vezes, se você for exercer uma atividade aí que não é um local fixo, que você presta serviço em outras residências, então você não vai precisar de se preocupar com essa reforma. Mas se você vai precisar, então é bom ficar atento a isso. Valor de fachada. Se você vai ter um local aí que você vai instalar algum comércio, alguma coisa, e você precisa de fazer uma fachada, a fachada, às vezes a gente não dá assim muita importância, mas é um valor significativo. Uma lona com a sua logo, com a sua marca na frente, ela pode ficar cara. Então é bom você fazer uma avaliação antes de quanto vai custar isso e o que você quer fazer aí nessa fachada para que ela fique aí atraente aí para você atrair os seus clientes. Valor de móveis. Se você for precisar de colocar móveis aí nesse local, móveis de escritório, mesa, arquivo, cadeira, materiais de escritório, tudo que você for precisar de colocar ali dentro, você tem que levar em consideração aí, anotar aí na sua planilha. Valor de infraestrutura, que são os gastos aí, se você for precisar de computador, de aparelho de telefone, de câmeras, impressora, alarme, um no-break, um roteador, um cabo de rede, um cabo elétrico. Se você vai precisar de adequar uma iluminação, se precisa de colocar um bebedouro aí, por exemplo, ou não. Então você vai ter que fazer o levantamento aí de tudo que você vai precisar de colocar nesse espaço. Sobre o valor de materiais de limpeza, deixa eu vir aqui no valor de materiais de limpeza, que são aí as vassouras, rodos, panos, produto de limpeza, balde. Isso às vezes a gente não dá muita importância, porque fala assim, é só material de limpeza, mas isso gera um custo e esse custo tem que ser levantado por você, porque às vezes a gente acha que fica barato e não fica. Sobre valor de ferramentas, sobre chaves manuais, furadeira, esmeriladeira, parafusadeira, serra tico-tico, depende aí da sua atividade, na atividade que você vai exercer, o que é que você vai ter de ferramentas. Trouxe alguns exemplos aqui, mas às vezes você vai trabalhar com alguma atividade que não tenha essas ferramentas, mas tem outras. Então, faz o levantamento de quais ferramentas que você vai precisar e de qual que é o custo disso para você fazer essa aquisição. Valor de contratação de funcionários. E se você... funcionário, né? Só um pelo MEI. Então, você precisa de fazer um levantamento aí, se você vai precisar de contratar um funcionário ou não. E se for precisar, você precisa ir um exame admissional nesse funcionário, seguir algumas regras de leis trabalhistas, provisão de salário, que é o pagamento que você tem que ter para ele aí todo mês. Então, por exemplo, no primeiro mês, às vezes não vai gerar aí uma receita aí que dê para pagar esse salário dele.
porque por diversos motivos. Às vezes sua empresa ainda não está pronta, você contratou funcionário e ainda não conseguiu abrir a empresa, então você já tira uma reserva aí para você garantir aí o salário aí do seu funcionário. Sobre valor de materiais. O que são esses materiais? São materiais aí que você vai utilizar dependendo da sua atividade. Material para venda, se você vai comprar alguma coisa para vender, material para produção, se você vai produzir alguma coisa, material de embalagem, você precisa de comprar aí, ter materiais para fazer embalagem do que você for vender. Matéria-prima, que é aquilo que você precisa de comprar para você processar algum alimento, processar alguma coisa aí para poder vender e fazer alguma distribuição. Então você precisa de pensar aí no gasto que você vai ter aí com esses materiais. Valor de veículos. Veículos é o que você vai gastar para estruturar a sua empresa. Você vai prestar um serviço fora, mas você precisa de um carro, ou você precisa de uma moto, ou você precisa de um carro e uma carretinha. Então, leve em consideração aí o que você vai gastar para poder atender aí os seus clientes. Outro ponto aqui, é valor de redes sociais, que é manutenção de redes sociais, criação de site, tráfego pago. O que é isso? Você vai abrir uma empresa e você precisa de divulgar ela. De que forma que você vai divulgar? Se for pelas redes sociais, você pode fazer você mesmo, fazer essas divulgações, ou então você pode contratar alguém aí que tenha experiência e consiga fazer para você, fazer uma arte, fazer um folder, fazer alguma criação para que você possa divulgar aí a sua empresa. Valor de transporte de funcionários. Um vale transporte, um transporte fretado. O que é isso? Quando você tem um funcionário, por lei, você é obrigado a oferecer um vale transporte para ele. Ou você oferece um vale transporte de uma empresa aí que atenda a sua cidade, ou então você vai ter que arrumar um transporte aí que busca, leva na casa dele, cumprindo aí as leis trabalhistas. Valor de manutenção de veículos. É assim, se você for ter um veículo para você ir atender a sua atividade, então o que é que você vai precisar aí de levar em consideração? Seguro, seu carro, por exemplo, vai ter seguro ou não? IPVA, que vai ter anualmente, vai ter esse IPVA. Você pega esse valor anual e divide por 12 aí para você saber qual que seria o seu gasto mensal com o valor de IPVA. Manutenção preventiva, que sempre tem uma troca de óleo, alguma coisa aí que você precisa de fazer no seu carro. E combustível aí, se você vai gastar combustível aí para poder atender seus clientes ou não, ou você vai gastar esse combustível aí com outras coisas sem precisar de atender o cliente, então você leva isso em consideração aí na sua planilha. Valor de documentos normativos, que é elaboração de documentos tipo PGR, PCMSO, LTCAT. O que são esses documentos? Esses documentos são documentos que estão dentro de normas. Que normas que todas as pessoas que têm uma empresa, que são pessoas jurídicas, ela tem que atender. Então, por exemplo, a NR1, ela te fala que você tem que ter aí alguns programas para quando você tem um funcionário e que possa atender. Então, se você vai ter um funcionário, você vai ter que ver as normas que tem vigente para isso e o que é que você precisa de fazer para atender. Um exemplo, se você tem um funcionário e vai fazer um trabalho em altura, então existe uma NR, que é a NR35, que ela fala sobre trabalhos em altura. Então ele vai ter que ter treinamento e você vai ter que cumprir com esse treinamento, você vai ter que arcar com esse treinamento para que ele possa trabalhar aí na sua empresa de acordo com as normas. Valor fixos são valores que todo mês você vai ter eles. Eles podem ser valores alternados, tipo uma conta de água, por exemplo. Um mês é um valor menor, no outro pode ser um maior, mas todo mês tem. Então você vai ter que fazer uma média aí para você saber quanto que você vai ter de valor fixo no mês. Então, água, energia, internet, software, se você vai precisar aí de algum software para gerenciar alguma coisa da sua empresa. Aluguel, que seria aí o aluguel do ponto que você vai ser instalado. Máquina de cartão, as maquininhas de cartão aí. Plano telefônico móvel, se você vai utilizar celular aí para poder atender aí seus clientes, tudo isso você tem que levar em consideração aí nos valores fixos. Valor de abertura da empresa. A documentação aí de abertura da empresa, que é o DAS. DAS é um guia de recolhimento aí do INSS. Para quem é MEI, esse recolhimento é do INSS e parte dele é para tributação fiscal. Então, você vai pagar um valor fixo aí desse DAS.
Alvarás, você vai ter que verificar aí se a sua atividade precisa ou não de um alvará, só que de toda forma você vai precisar aí de procurar uma prefeitura. Procurar uma prefeitura, ver quais os alvarás que você precisa e se isso vai ter algum custo ou não. Certificado digital é uma assinatura digital. Você tem que... Existem algumas empresas aí que fazem esse certificado digital, alguns escritórios de contabilidade também. Você vai lá e faz esse certificado. Para que ele serve? Para você fazer assinatura aí de alguns documentos que você vai precisar. Outra coisa é valor bancário. Geralmente você vai abrir o seu MEI, você vai abrir uma conta aí, que é uma conta um pouco mais acessível para quem é do MEI, em alguns bancos. E só que você precisa de ter aí um dinheiro reservado para manutenção dessa conta. É um valor menor do que outras atividades, né? Mas todo mês vem aí essa manutenção de conta. Pode ter alguma taxa aí que seja do banco, não sei se às vezes vai abrir uma cooperativa, alguma coisa assim. Então a gente tem que estar ciente aí nesses valores aí bancários. Então são 17 pontos aí importantes para você observar sobre os gastos. E para você saber aí na sua planilha financeira tudo que você vai ter de gastos, para você saber quanto que você vai precisar inicialmente para você abrir a sua empresa e quanto que você vai ter o mínimo necessário para você manter a sua empresa aí mensalmente. Agora vamos falar sobre a formalização, a abertura da empresa e registro na prefeitura. Que é isso? Primeira coisa, cartão CNPJ, verificação da permissão de ocupação KNAI MEI, que é aquela ocupação que eu tinha falado anteriormente. Eu vou dar um exemplo aqui no final, falando como é que você pode olhar essa lista no portal do empreendedor. Então, você vai verificar essa permissão, caso positivo, então você pode fazer a abertura aí no próprio portal do empreendedor. Aí quando você faz a abertura, você já gera aí o seu CNPJ. Alvarás, verificar a necessidade de alvará pela prefeitura. O que a prefeitura emite de alvará? Alvará de funcionamento, alvará de vigilância sanitária, alvará de meio ambiente. Então, dependendo da sua atividade, ela pode te exigir um ou mais alvarás, ou ela pode também te dar uma dispensa de alvará. Só que daí, para a sua atividade, você vai ter que avaliar. Um exemplo, para quem vai manipular alimentos, com certeza precisa do alvará de funcionamento, que é da localização, e precisa do alvará da vigilância sanitária. Para quem vai prestar serviço em outras residências, assim, o local não é o seu local, é no local do cliente, então não vai precisar aí de um alvará. Porém, você precisa de ir na prefeitura e pegar aí a dispensa desse alvará. É eles que vão analisar as suas atividades e fazer essa dispensa, caso eles entenderem que não tem necessidade. Verificar a necessidade de alvará pelo Corpo de Bombeiro. Então você vai ter que ir no Corpo de Bombeiro, verificar se a atividade que você vai exercer precisa de um alvará ou não. Tem atividades que precisa e depende também do tamanho do local que você vai implantar aí sua empresa, mas é bom você verificar isso com o Corpo de Bombeiro. E outros é o que? Gerar a guia DAS e fazer contribuição mensal. Quer dizer o quê? Que todo mês você vai ter um custo fixo aí com a sua guia DAS. É você que tem que imprimir. Você entra no portal do empreendedor, imprime essa guia e faz o pagamento. O pagamento tem que ser feito todos os meses até a data aí de vencimento. Fazer o cadastro na prefeitura para emissão de nota fiscal de serviço. Então, você vai emitir nota para o seu cliente, você precisa de ir na prefeitura, fazer o cadastro lá na parte fiscal, e lá eles vão liberar para você acesso, login e senha, para você poder emitir as suas notas fiscais aí quando você precisar. E outra coisa é fazer a declaração de faturamento anual. Então é assim, tudo que você receber, tudo que você comprar aí para você trabalhar na sua empresa, você tem que guardar isso durante o ano. Quando chegar a época e fazer a declaração de faturamento anual, você tenha todos os dados para você poder fazer essa declaração. É uma declaração muito simples. Ela fica no portal do empreendedor também. Você entra lá, eles te perguntam qual foi o faturamento aí de mês a mês. É só você preencher os dados e fazer essa declaração. Muito simples, porém você precisa de guardar as informações.
Agora eu vou falar sobre as metas, que são os passos necessários para sua empresa alcançar aí o sucesso que você almeja. Então, essas metas você precisa definir prazos. Então você vai pegar uma planilha aí e definir aí os prazos para cada etapa que você vai fazer. E eu vou te falar aqui o passo a passo desde o início que você precisa de fazer até a sua empresa aí estar funcionando. Então vamos lá. Planejamento inicial é o que você vai fazer aí antes de abrir a sua empresa, que é o que a gente estava vendo, que é sobre o levantamento de dados, né? Que é para saber aí quanto que você precisa de dinheiro para você estruturar a sua empresa, se você precisa de verificar um local, se você precisa ou não, se você vai ter um funcionário ou não. Então, esse levantamento de dados, essas informações aí para você saber o que você vai necessitar para constituir a sua empresa. Definir estratégias do negócio, se você vai atender o cliente na casa dele ou não, se ele vai te procurar em um ponto específico que você vai alugar ou não, de que forma aí que você vai trabalhar atendendo os seus clientes. Isso é o planejamento estratégico, é de que forma que você vai estar prestando esse serviço aí que você está em mente. Formalização da empresa é um outro passo que você vai ter que fazer, e lá é formalizar. E de que forma que você formaliza isso? Fazendo abertura aí do CNPJ, né, pelo portal do empreendedor. Você vai ter que fazer um certificado digital com alguma empresa que faça o certificado digital, ou um contador aí que tem esse trabalho aí de fazer um certificado digital. E esse certificado digital, ele só é necessário se você for emitir notas fiscais. E dentro do MEI tem algumas regras para emitir notas fiscais. Por exemplo, se você for prestar serviço para qualquer empresa jurídica, você tem que emitir uma nota fiscal. Então, você tem que ficar atento aí à parte fiscal sobre o que você precisa de emitir nota ou não e quais são os documentos que você vai precisar para emitir essas notas. Então, o certificado digital ele serve para isso, senão você não consegue emitir uma nota aí de venda de mercadoria, por exemplo. Verificar a forma de emissão da nota fiscal de serviço e nota fiscal eletrônica, que é para materiais, venda de produtos. Então, assim, para nota fiscal de serviço, geralmente você vai fazer aí o site da sua prefeitura, da sua cidade. Então, você vai ter que ir na prefeitura, ver como é que é, fazer login e senha. Eles vão te dar aí o acesso para você poder emitir essas notas. E nota fiscal eletrônica, você vai ter que ver aí dentro do portal do empreendedor qual que é a forma que você vai fazer para poder emitir essas notas. Essas notas fiscais, elas podem ser feitas online também. Tem alguns programas específicos para isso. Só que daí você vai ter que estudar aí a fundo aí como emitir essas notas. Tem um pouco de complexidade, mas nada que tirar um tempinho de atenção aí não consiga aí fazer aí essas emissões de notas. As notas fiscais, elas são muito importantes para você poder vender para outras empresas. É aí que você começa a vender para a empresa e para alcançar aí as grandes empresas. Que daí você já começa a ver como é que é o funcionamento, o que é que você tem que disponibilizar para essas empresas. Então seria muito importante aí você já ter todas essas notas aí organizadas. Próximo passo é infraestrutura e organização. Já é do local onde é que você vai implantar a sua empresa. É sobre as reformas e aquisição de infraestrutura. Então, se tiver alguma reforma, esse passo é o passo que você vai fazer a reforma. Então, igual eu te falei, defina prazos. Sua reforma começa que dia e tem que terminar qual dia. Aquisição de infraestrutura. Você vai comprar aí o mobiliário, você precisa de comprar, até que dia que você vai comprar, até que dia que vai chegar. Tudo isso você tem que ter em mente. Quais são os mobiliários que você vai comprar? E fazer parcerias com fornecedores. Isso é um ponto muito importante. Você aqui nesse ponto, você já vai ter aí o seu CNPJ. Então, você pode fazer o cadastro em outras empresas para você comprar aí como pessoa jurídica. Então, você faz um cadastro para você comprar aí mercadorias e produtos com um preço mais acessível. E também para você conseguir gerar crédito, você conseguir comprar com prazo. Isso é muito importante aí, você fazer essas parcerias aí com os fornecedores. Você tem que ver quais são os seus fornecedores, aqueles que vão te atender naquilo que você precisa, e fazer aí esse cadastro. Contratação de funcionário. Esse ponto você vai precisar de um funcionário ou não?
e for precisar, essa é a hora de você fazer a contratação do seu funcionário. Você precisa aí de fazer a contratação, você precisa de entrar no portal do empreendedor para fazer essa contratação e existem algumas documentações dentro do portal que você tem que preencher. O que eu aconselho? Eu aconselho que, se você for ter um funcionário, procurar um contador para ele poder te auxiliar nessa contratação. Por quê? Porque quando você tem um funcionário, você tem que cumprir as leis trabalhistas. E o contador, ele pode te auxiliar sobre o que você pode ou não fazer aí dentro de um vínculo empregatício. E quais são as suas obrigações aí perante esse funcionário, para que você não tenha problemas futuros. Estratégia de marketing e vendas. Qual que é as estratégias que você vai traçar na sua empresa e como você vai fazer as vendas? Então vamos lá, meios de divulgação, tipo rede social, divulgação aí de panfleto, tem cidades aí que o pessoal faz ainda aquelas propaganda volante. Então você vê quais são os meios de divulgação para você divulgar o seu trabalho, para que as pessoas te conheçam e conheçam aquilo que você faz, né? Os meios de divulgação pode ser pelo WhatsApp, pode ser por indicação, tem vários meios. Então você deve traçar aí a sua estratégia para você começar aí a fazer a divulgação da sua empresa. Prospecção de clientes. O que é essa prospecção de clientes? É você captar clientes. Como você vai captar esses clientes? Você pode pedir indicações para as pessoas te indicar, você pode se apresentar em outras empresas e mostrar o serviço que você faz. Um exemplo, se você for aí um eletricista, por exemplo, predial, então você pode ir nas construções, apresentar seu trabalho ali para os construtores. Então é assim que começa. Você começa ali às vezes fazendo uma obra e depois já desse construtor que ele já pega outra obra e ele já acostumou com o seu serviço, já viu o trabalho que você faz, a qualidade daquilo que você faz e vai te levando aí pelos caminhos que ele vai andando também, né? Definir metas de vendas. É muito importante, como você levantou todos os seus custos, você tem os custos fixos e os variáveis. Então, para você pagar aí os seus custos fixos, você precisa de ter a sua meta definida. Quanto que você tem que fazer de serviço ou quanto que você tem que vender para você cobrir os seus custos, para você começar a gerar lucro. Defina as suas metas para que você saiba a partir de qual momento você já está aí obtendo lucro aí com o seu trabalho. Parcerias com outras empresas e prestadores de serviço. O que é isso? Parceria com outras empresas é você pegar uma empresa aí que trabalha com ramo de construção, por exemplo. Vai lá, anuncia seu trabalho. Vamos supor que você trabalha aí como um eletricista, um jardineiro, alguma coisa assim que seja ligado ao ramo de construção, e você vai na loja de material de construção, conversa com o pessoal, deixa lá um material seu lá de divulgação. Isso é uma parceria. Você coloca um cartãozinho lá, beirando o caixa lá para o pessoal chegar e ver. Se você é eletricista e vai numa loja de elétrica, deixa lá um cartãozinho lá beirando o caixa lá, pede o pessoal, eles vão lá deixar esse cartãozinho, porque sempre tem algum cliente aí procurando e às vezes não sabe onde encontrar. E você já achou um ponto aí para você divulgar. E parceria com prestador de serviço. Um exemplo, se você tem um amigo aí, um conhecido que é pintor, chama esse cara, fala assim, me indica aí para as obras que você está trabalhando. E caso eu fechar lá uma obra, eu te dou uma porcentagem, uma gratificação, sabe? Ou então você começa a divulgar esse pintor para outros serviços que você vai fazer também. Isso aí é uma parceria aí com o prestador de serviço. Então é muito importante aí você ter essas parcerias aí para que a sua empresa cresça. E aí, então, pessoal, tá gostando do material? Pois é, esse material eu fiz isso aí ele muito bem estruturado. Para você que está pensando em abrir uma empresa, é tudo que você precisa de saber antes de você iniciar a sua empresa para que você possa começar aí de forma segura, sabendo o que é que você vai encontrar lá na frente. Muitas pessoas começam a empresa sem ter informação, sem saber o que é que vai vir lá pela frente. Então, quando você tem esse tipo de conteúdo aí disponível para que você possa enxergar o que tem por vir, então você já começa a sua empresa aí mais estruturado. E eu vou mostrar para vocês agora como é que acha lá a lista de ocupações lá do MEI. Vocês vão entrar aqui no Google e pesquisar aqui, portal do empreendedor.
E aqui na primeira opção do GovBR tá aqui, ó, Portal do Empreendedor. Sempre tá muito atento, pessoal, que o Portal do Empreendedor aqui é do governo, então sempre do GovBR. Porque tem algumas outras empresas aí falsárias, na verdade, que fica tentando manipular para que as pessoas caiam em algum tipo de golpe que eles estão oferecendo, ou serviços que não tem necessidade. Então, sempre aqui, ó, Portal do Empreendedor do Gov, vai abrir essa página aqui do Gov, que é a página oficial. Vocês vão descer aqui embaixo, ó, em ocupações permitidas. Você vai entrar aqui em ocupações permitidas e aqui estão todas as ocupações aí disponíveis aí que o MEI aceita dentro do seu regime. Então, por exemplo, você pode procurar pela letra aqui, ó, o que você está procurando aí. Um D, por exemplo, diarista, aqui, ó, diarista independente, pode trabalhar pelo MEI, digitador, doceiro, tá vendo? Vamos no E aqui, ó, eletricista aqui de automóveis, eletricista de residência. Então tem várias funções aí contempladas no MEI. Deixa eu ver, jardineiro, ó, tem jardineiro. Então você pode vir aqui e procurar para ver se tem. Essa ocupação, você vai ter esse número de KNAI na frente. Esse número de KNAI é o que representa, é o número que representa a sua ocupação. Então, tá aqui mostrado aqui na parte aqui do Gov, onde é que estão as ocupações. E aqui também você pode verificar aqui, ó, todos os itens que tem aqui no Portal do Empreendedor. Aqui fala quais os benefícios. Aqui nesse Formalize-se é onde você vai abrir aí o seu CNPJ. Então aqui tem várias opções aqui para você aí navegar aqui no site e você ter mais entendimento. E aí, tá gostando do vídeo? Então se inscreva no canal, deixa aquele seu like e assista aí outros vídeos também, que tá cheio de informações aí valiosas que eu fiz especialmente para você.